Como vai, amigos? Tudo bem? Cada vez mais nós estamos trazendo aqui vídeos que estão ensinando como você operar, né? Vocês devem ter notado que temos trago menos indicadores e mais técnicas para vocês, porque o mais importante é você aprender a negociar do que ficar dependendo de sinais de indicadores. Então nós estamos fazendo um esforço aqui de trazer gratuitamente esse conteúdo para vocês, para aprimorar cada vez mais a sua capacidade de leitura de mercado e de operações. E hoje nós vamos detalhar como você pode escolher os melhores horários para você negociar, porque há momentos em que simplesmente não compensa procurar negociações. E nós vamos destacar nesse vídeo detalhadamente quais são os melhores momentos, e você vai ver que há brechas para qualquer momento do dia. Embora não seja todos os momentos que nós vamos operar, mas existem períodos que talvez se encaixem na programação, seja se você estiver inclusive trabalhando e não tiver muito tempo durante o dia, você vai ver aqui que há momentos que você pode tirar para poder fazer os seus trades de forma mais bem sucedida, tá? Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu dar um recado sobre a ValueTrades. Nós sempre falamos aqui sobre dela porque é a melhor corretora do mercado Forex. É uma empresa aí que tem aí já 12 anos, né, de experiência no mercado. É uma empresa bem reconhecida e ela traz para vocês uma forma de operação muito tranquila, porque ela tem segurança de fundos, ela tem proteção de saldo negativo, então é impossível você ficar no negativo com ela se você estourar a sua conta, tá? Ela tem as suas regulamentações, muita gente me pergunta aqui sobre regulamentações, e ela é uma entidade rigorosamente regulamentada, ela tem os seus controles, a latência dela, você vê que as operações ocorrem de uma forma muito mais rápida. Quando você pede uma operação, ela acontece rapidamente, então vale a pena você ter uma conta na ValueTrades, inclusive para você ter os pagamentos via Pix, porque ela te permite pagamentos via Pix também, tá? Sem falar que você tem um suporte brasileiro, português brasileiro, não tem aquela coisa de você ficar traduzindo a conversa para poder falar com eles, porque você vai ter o suporte plenamente em português, tá? E fica aí o link para vocês, tem aí na parte de baixo, na parte de cima aparece aqui também. Abra sua conta, vale a pena, tá? É realmente a corretora que eu parei de ter canseira. Com essa corretora eu consigo depositar facilmente, eu consigo sacar facilmente e tenho velocidade nos meus trades, tá? Vale a pena você ter uma conta nessa corretora. Falando aqui do assunto sobre os horários, eu fiz uma seleção aqui dos melhores horários e nós vamos usar aqui um indicador para facilitar a identificação desses horários. O indicador, ele está até aqui no meu favorito, é esse aqui, ó, ICT Killzone. Vieram me perguntar sobre esse ICT que eu falei em outro vídeo. Pessoal, esse é o Michael, ele é conhecido como criador do Smart Money, o pai do Smart Money. Ele até se denomina ele o fantasma atrás da máquina, né, The Ghost in the Machine. Ele é o cara que inventou o Smart Money e ele traz muitas técnicas interessantes. Ele tem um canal no YouTube, vale a pena você assistir os vídeos. Lembrando que ele é americano, tá? Os vídeos vão estar todos em inglês, mas se você tem um entendimento aí de inglês, ou até se você quiser legendar os vídeos para português no YouTube, dá para fazer isso, vale a pena, viu? São vídeos longos, mas se você prestar bem atenção, tem momentos ali que vale a pena você parar e assistir, porque ele passa algumas técnicas valiosas, tá? Inclusive a dinâmica dele, a didática, ele gosta de ensinar, e tem momentos até que ele pausa o vídeo, ele pede para você pausar o vídeo, analisar o gráfico, para depois ele falar sobre o gráfico. Vale a pena se você quer um estudo profundo, gratuito, e um estudo profundo sobre Smart Money. Eu recomendo o ICT, tá bom? É só você procurar aí por essa sigla que você vai encontrar o canal dele. Mas aqui tem um indicador que é o ICT Killzone Forex Edition. O que vai fazer esse indicador? Eu estou com ele aqui já na tela, só vou tirar aqui o Value Profile. Ó, vocês vão ver, eu vou desativar o Killzone e vou ativar.
Reparou aí que mudou aqui umas cores, né? Ele vai mostrar para você os principais momentos que você deve negociar no mercado Forex, quando ocorrem boas negociações, bons momentos para você negociar. Eu também preparei uma tabelinha aqui para ficar bem claro para todo mundo, tá bom? Nós temos aí alguns momentos que ocorrem onde acontece a entrada de volume no mercado. Tem horas que você vai ver que o volume é muito baixo, não acontece nada, às vezes o gráfico só fica andando de lado, mas tem momentos onde ocorre uma intensidade maior de volatilidade e a gente só ganha dinheiro com volatilidade. Então não adianta, eu até ouvi esse termo esses dias, achei bem interessante, trader zumbi, que é aquele trader que fica 24 horas na tela. Não adianta ser trader zumbi. Para isso a gente tem o Market Data Alertas, que já te avisa dos momentos bons. E com essa aula de hoje você vai ver quais são os melhores momentos para negociar, tá? Então vamos começar aqui. Primeiro de tudo, o que eu fiz? Eu vim aqui e mudei, ó, no TradingView. Eu vim aqui e mudei para o horário de Nova York, tá? No meu caso eu estou em São Paulo, então é UTC-4. Aqui em São Paulo agora são 11 horas e aqui está 10 horas. Então é 1 hora a menos. Por que eu fiz isso? Se você for assistir os vídeos do ICT, você vai ver que ele sempre ajusta para o horário de Nova York para facilitar a leitura, a linguagem. Quando ele falar de um horário, todo mundo já sabe, porque já ajustou o seu TradingView para esse horário. Então é essa base que eu vou passar aqui para vocês. Mas do lado aqui eu também coloquei os horários do lugar que eu estou, que é São Paulo. Então vale a pena aí você ter essa noção de horários que são interessantes para você operar. Aqui também nas configurações do Killzone, nós vamos poder colocar London Open, New York Open, London Close e Asian Range. E aqui nós temos a configuração de cor para cada um desses horários. Vamos começar do início do dia, tá? Quando o Forex abre, à meia-noite dele, ele começa a sessão asiática, que é mais ou menos aqui. E aí ele forma, esse indicador, ele forma o que é chamado de Asian Range. Aqui, ó, Asian Range, que é esse box, que é a negociação asiática, que acontece principalmente quando que ela ocorre. Ela tem aí uma força maior das 7 da noite às 23 horas, nossa, tá? Ou lá no horário americano seria das 6 à meia-noite, tá? Nesse horário aqui é onde ocorre o Asian Range, 19 às 23 São Paulo, 18 à meia-noite Nova York. E aí você vai reparar que o Asian Range, ele tem sim volatilidade, como a gente pode ver, tá? Mas ele tem uma particularidade. Dificilmente ele rompe o final de Nova York, pode reparar aqui, né? Ou o final da sessão do dia anterior. Ó, o final da sessão do dia anterior aqui, ó, o Asian Range sempre para baixo. Final da sessão, Asian Range sempre para baixo. Ó, final da sessão, Asian Range sempre para baixo. Tanto que algumas pessoas pegam alguns pips aí diários dessa forma, sempre negociando para baixo o Asian Range. Vai acontecer sempre? Não, porque aqui, por exemplo, não aconteceu. Aqui foi o contrário, né? Ele pegou o Asian Range, ele não vai abaixo, ele respeita o último pivô feito do dia anterior e vai na direção. Então é bem legal isso, que dá para você pegar alguns pips por dia negociando o Asian Range, porque ele tende a ter esse costume de respeitar o pivô anterior, seja ele de compra ou de venda, ele vai respeitando e vai seguindo na mesma direção, tá? Essa negociação, como eu disse, você vai fazer na parte da noite, até a meia-noite ali mais ou menos você faz essa negociação. Se você trabalha durante o dia, esse aqui é o horário para você negociar.
É só você colocar o gráfico na tela que quando entrar o Asian Range você vai ver começando a formar esse box aqui, tá? Então se você trabalha durante o dia, esse é o seu horário para realizar suas negociações. Deixa passar um pouco às 6 horas, porque às 6 horas tem muita spread muito aberto, muito alto, porque é a virada do dia. Se você abre uma negociação às 5, dependendo da sua corretora, você vai ter que pagar também o swap, né, que é para você se manter na posição, então não compensa. Espera das 7 da noite, que aí você já vê para entrar na negociação de acordo com o pivô do dia anterior, né? Se foi para baixo ou foi para cima, você pode levar alguns pips, mas Asian Range é sempre assim, é pequeno, tá? É difícil a gente ver um Asian Range com muita volatilidade, então não adianta esperar que vai ganhar muitos pontos, porque não vai. Perfeito? Beleza. Falado aqui do Asian Range, depois disso, às 2 da manhã, horário de Nova York, você vai ter o começo da London Kill Zone, que é o momento, esse de verde aqui, que é o momento de tirar o lucro aqui do Asian Range, ou começar a formar a retirada de lucro do Asian Range. Normalmente, a sessão de Londres vem para zerar quem operou o Asian Range se não fechou suas posições. E a gente vê aqui a abertura aqui em verde, tá? Aqui começa o London Kill Zone. Quando termina o London Kill Zone? Ele termina com a abertura da sessão de Londres, que ocorre no horário de Nova York às 5 da manhã. No nosso horário, às 6 da manhã. Então esse é o London Kill Zone. Como você pode ver, o London Kill Zone ele já tem uma certa volatilidade, bem diferente do Asian Range. Olha só, a volatilidade sempre querendo matar a Asian Range, tá vendo? Olha só. É comum a gente ver esse tipo de situação, ó. Asian Range, tava aqui os comprados nessa área, veio o London Kill Zone, estopou e subiu de novo. É isso que a gente vê muito dentro dessa sessão do London Kill Zone. Também é uma sessão legal para você operar. Você espera começar a ver a abertura e aí o preço começa a se deslocar. Olha só aqui, por exemplo. É um horário legal para você operar. Você vai ter que vai acordar de madrugada e você vai poder ir entre as 3, se você estiver em São Paulo, entre as 3 até as 6, ter um bom horário para você negociar, tá? Essa é uma dica aí para você. Se você tem facilidade em acordar de madrugada, esse é o horário para você negociar, tá? Das 3 às 6, se você estiver em São Paulo, ou se você mudou aqui para o horário de Nova York, é o horário das 2 da manhã até as 5. Agora, falando durante o dia, se você tem disponibilidade durante o dia de operar, quais vão ser os melhores momentos? Bom, durante o dia você tem mais ainda oportunidades. Às 7 da manhã, horário de Nova York, começa, aqui esse de rosa, é o New York Kill Zone, ou é a seção que pega um pouco da abertura de Londres com a abertura de Nova York. A abertura de Nova York vai ser bem no final aqui dessa Kill Zone, como você pode ver aqui às 9 da manhã de Nova York. Mas aqui, esse momento aqui é um momento bastante tenso. Pode reparar que são momentos onde tem uma volatilidade bem interessante, porque é a preparação para a abertura de Nova York junto com a abertura de Londres, que já aconteceu, tá? Aconteceu bem aqui, ó, bem nessa faixa entre a verde e branca, abriu Londres, e aí aqui é a preparação para Nova York, e você tem uma volatilidade muito alta nessas duas faixas aqui, ó, entre a branca e a rosa. São momentos muito interessantes, mas não se engane, tá? Muitos desses momentos eu já vi várias vezes acompanhando esse horário, várias vezes. São momentos onde é formado alguma negociação para vir capturar liquidez. Não são negociações para você falar que legal, peguei um movimento, vou ficar o resto do dia nele. Não é para isso, porque olha o que acontece. Você pode até pegar um movimento legal, mas depois esse movimento todo é corrigido, tá? Acontece muitas vezes isso no mercado do Forex dentro da região do London e de Nova York. Bem, falar daqui do London,
da abertura do New York Kill Zone até a abertura de Nova York. Depois, é claro, né? Na abertura de Nova York você vai ter a volatilidade alta também, que é aqui, 9 horas da manhã. No horário de Nova York, o mercado vai tender a entrar volume muito forte, porque está abrindo uma das maiores bolsas, né? A bolsa americana. Você vai ter uma volatilidade muito grande, mas eu não aconselho você começar a operar na abertura de Nova York, porque o mercado ele tende a muito ir para baixo para depois ir para cima, muito para cima para depois ir para baixo. Você não tem muita direção, você tem uma guerra de negociações nesse momento. Então, qual seria o melhor horário para depois você operar? Seria esse aqui, que é das 10 da manhã ao meio-dia, no horário de Nova York, que é chamado de London Close. Por quê? Porque é o fechamento da Bolsa de Londres. Quando dá meio-dia aqui no horário de Nova York, 1h nosso horário de São Paulo, é o fechamento das operações da Bolsa de Londres. Esse fechamento também tende a ter bons movimentos, tá? É o único bom momento para você operar à tarde. Depois disso fica sem volume, basicamente fechar gráfico e parar de olhar o Forex. Olha só, por exemplo, essa aqui é o London Close. Olha como o preço veio aqui embaixo e depois reagiu para cima. Olha aqui também, veio embaixo, reagiu para cima. Vai acontecer isso sempre? Não. Mas é um momento onde entra volatilidade. Depois disso, o mercado tende a dar uma lateralizada, sem fortes movimentos, e você tem baixo volume nesse período aqui, ó. É baixo volume, não compensa você entrar em operação, porque você entra comprado aqui, ganha, daqui a pouco você já está perdendo, ou entra vendido, ganha, daqui a pouco já está perdendo. Não tem volatilidade nesse horário aqui, a não ser que seja um dia de notícias. Então não compensa. Depois das 3 ali você fecha o gráfico, vai estudar, vai fazer outra coisa. Não compensa ser um trader zumbi e ficar olhando o gráfico nesses horários, tá? Então, resumindo, nós mostramos aqui detalhadamente os momentos que você precisa ficar de olho no gráfico. Eu até programei no meu celular um alarme me avisando desses momentos. Hora que eu não opero o As and Range, eu opero de vez em quando, vai. Mas é raro. O As and Range, eu não opero essa parte de cima aqui, que é o London Kill Zone, pelo horário. Muito cedo, né? Eu ainda tô dormindo nesse horário aqui. Mas eu gosto aqui do New York Kill Zone. Quando já entra nessa parte aqui, eu gosto de ficar olhando no gráfico. E normalmente eu começo a fazer algumas operações aqui e eu vou até o London Close. Eu sou mais aqui do diurno. Eu costumo operar mais essa região aqui, que é uma região que tem bastante volatilidade. Se você acerta para onde o preço está indo, você vai ter uma boa quantidade de pips para ganhar no dia, tá bom? Então fica aí, eu vou deixar também na descrição essa tabelinha. Lembrando, a faixa da esquerda é só um exemplo, é o horário de São Paulo, tá? Se você está em outra região do Brasil, o horário vai ser um pouco diferente. Então, para facilitar, fique atento ao horário da direita aqui, ó, que é o horário de Nova York. Aí é só você mudar no seu TradingView para o horário de Nova York. E aí vai bater. Melhor ainda se você colocar o indicador que nós mencionamos aqui no vídeo, que é o ICT Kill Zone Forex Edition, que você já vai ter essa coloração, tá? Mostrando para você quais são esses momentos. Então, fica aí de forma bastante clara, resumida para vocês, qual que são os melhores momentos para você operar. Valeu!